Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula da disciplina Eletrônica Aplicada e na aula de hoje nós vamos falar sobre multiplicadores de sinais analógicos. Bom, os multiplicadores analógicos, eles são circuitos necessários para você ter na saída um sinal proporcional ao produto de dois sinais de entrada, né? Isso é necessário em sistemas de instrumentação, comunicação, sistemas de controle. É necessário fazer essa operação, que é uma operação não linear, né? Você vai ter como resultado uma saída não linear. E essas operações, elas incluem processo de retificação, modulação, demodulação, translação em frequência, multiplicação, divisão, detecção de fase. Nós vamos ver lá nos últimos slides as aplicações, onde vai entrar aí toda essa gama de operações não lineares que a gente vai poder realizar a partir dos multiplicadores apresentados aqui. Então, um primeiro conceito básico de fazer uma multiplicação é utilizando os amplificadores log e antilog que nós vimos na aula anterior. Então, para isso, a gente pode fazer uma multiplicação a partir de três passos básicos. O primeiro passo seria você pegar o teu sinal de entrada e aplicar nele um amplificador logarítmico. Então, você vai ter aqui na saída um sinal proporcional ao logaritmo da tensão V1. Fazendo a mesma coisa com a tensão V2, você tem aqui um sinal proporcional ao logaritmo de V2. Na sequência, você passa para o passo 2, que é utilizar um amplificador somador, e com isso você vai obter o ln de V1 mais o ln de V2. Entretanto, matematicamente, a gente sabe que ln de V1 mais ln de V2 é igual a ln de V1 vezes V2. Então, aqui caracterizou-se agora a operação produto, porque a soma de logarítmicos vira o produto do logaritmo. E quando eu aplicar aqui a função antilog, então agora eu vou ter na saída o sinal que é o produto dos sinais de entrada. Aqui nessa parte básica foram omitidas as constantes, tá? De modo a simplificar e apresentar apenas a ideia. Na sequência, a gente vai apresentar isso com mais detalhes. Então, apresentando aqui um pouquinho mais detalhada essa operação de multiplicação a partir de logarítmicos, temos aqui o nosso amplificador logarítmico, realizado com um transistor na realimentação negativa, fazendo este circuito, eu tenho na saída menos K1 logarítmico de V1 pelo K2. Essas constantes K1 e K2 a gente já apresentou na aula de amplificador logarítmico. É uma constante proporcional à corrente de saturação e essa constante é proporcional à tensão térmica. Fazendo essa mesma operação com o sinal V2, tenho aqui menos K1 ln de V2 por K2. Aplico o somador. Tendo o somador aqui na saída, nós vamos ter K1 ln de V1 vezes V2, K2 ao quadrado. Quando eu aplicar o amplificador antilog neste sinal aqui, o amplificador antilog ele vai fazer a operação de multiplicação por K2 e a extração do logarítmico, de forma que eu vou ficar aqui na saída com o sinal V1 vezes V2 dividido por K2, e esse sinal aqui está negativo, tá? Menos V1, V2, K2. Então, passando por um amplificador inversor, com ganho igual a menos K2, eu multiplico menos K2 por essa função e tenho aqui na saída V1 vezes V2. Tá? Dessa forma, com 5 amplificadores operacionais e os ganhos e funções adequadas, eu consigo fazer a operação de multiplicação V1 vezes V2. Detalhando um pouco melhor a função do circuito antilogarítmico, então a ideia do antilogaritmo vai ter como resultado menos K2 exponencial da tensão de saída do somador dividido pela constante K1 do transistor que está ali agora na entrada do amplificador. Consequentemente, eu tenho K2 exponencial de 1 sobre K1, que é aqui dessa parte da função,
logaritmo neperiano de V1 que multiplica V2, K2 quadrado, tá? A função que a gente teve da saída do somador. Exponencial do logaritmo neperiano, então aqui a gente vai ter o cancelamento, o K1 cancela com o K1, e esse K2 cancela com 1 K2 quadrado, de forma que a saída fica como sendo V1 V2 dividido por K2 negativo. Após passar isso pelo amplificador inversor, de ganho menos K2, então multiplica isso por menos K2, a saída é V1, que multiplica V2. Então, a gente tem aqui um multiplicador que opera em 4 quadrantes. Eu posso entrar com tensão V1, V2, tanto positiva quanto negativa, e a minha saída ela é dada por uma constante que multiplica V1 vezes V2. Um exemplo desse tipo de circuito é o circuito da Motorola, o MC1494. Ele trabalha com alimentação de mais ou menos 15 volts, então ele consegue multiplicar sinais dentro desse range de alimentação. Uma forma de fazer o divisor de sinais de tensão é eu utilizar o amplificador multiplicador, que a gente acabou de apresentar, na realimentação de um amplificador operacional. Então, observamos aqui um amplificador inversor, onde eu tenho o sinal de entrada 1, e aqui na realimentação eu tenho um resistor e um multiplicador, que pega a própria saída e multiplica por um sinal Vx. Tá? Como é que é a análise desse tipo de circuito? Bom, nós vamos considerar que Vm, a tensão aqui, é essa tensão Vx, que multiplica a tensão de saída, que é o multiplicador, vezes uma constante K. Então, está aqui. A corrente I1 ela tem que ser igual à corrente I2, por conta da alta impedância aqui do amplificador operacional. I1 é dado por Vin dividido por R1, já que essa tensão no terminal inversor é zero, devido ao curto virtual com o terminal não inversor que está aterrado. Então, I1 é Vin por R1 e o I2, a corrente I2, Vm por R2. Supondo que os resistores são iguais, eu posso igualar I1 e I2 e obter que Vin é igual a menos Vm, e o menos Vm é o que nós temos aqui em cima, menos K Vx Vout. Consequentemente, eu posso isolar o Vout como sendo Vm Kvx ou Vin dividido por Kvx, ou seja, temos a divisão do sinal Vin pelo sinal Vx. Então, é uma forma de fazer um divisor. Tá? E a gente pode obter a raiz quadrada com esse mesmo circuito, bastando que o sinal Vx seja o próprio sinal Vout. Então, conectando este ponto aqui, a gente vai ter a seguinte relação. O Vout vai ser igual a menos Vin K Vout. Consequentemente, passa esse cara para lá, extrai a raiz. Eu vou ter a raiz aqui de menos o sinal de entrada dividido por um fator K. Então, posso obter a função raiz quadrada a partir deste circuito aqui, bastando conectar esse Vx aqui na saída do próprio amplificador operacional. Então, algumas funções que a gente pode obter usando essa brincadeira de log e antilog. Né? Faço um log, multiplico o sinal por m, faço antilog, o que eu vou ter na saída? Eu vou ter uma constante, o meu sinal V1 elevado à potência desse meu ganho m. Então, é a propriedade aqui da função logaritmo. Posso ter o sinal V1 dividido por V2, usando o log razão, que a gente acabou de mostrar. Utilizo o antilog, obtenho aqui, então, uma constante V1 dividido por V2. Se eu tenho o V1, faço log, um V2, faço log, somo, eu tenho o produto aqui de V1 e V2, como a gente já mostrou. Né? E eu posso agrupar essas funções, então, fazendo a razão de V1 e V2, multiplicando por m, somando com o log de um V3, a hora que eu aplicar o antilog, eu tenho a constante,
o V3 que multiplica V1 dividido por V2 elevado a M. Então, eu posso juntar todos esses conceitos e fazer um cálculo aí bastante complexo, fazer um polinômio bastante complexo, com multiplicação, divisão, exponencial, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de um valor M qualquer. Ok? Então, uma variedade aí de funções de cálculo podem ser desenvolvidas a partir dessa manipulação de circuitos log e antilog. Os multiplicadores de 4 quadrantes. Em muitas aplicações é necessário trabalhar com sinais positivos e negativos. Se você pensar em circuitos para medir potência, a partir da rede elétrica CA, você vai ter tensão positiva e negativa, corrente positiva e negativa. Então, é bastante importante que o seu multiplicador possa operar em 4 quadrantes. Dessa forma, existem 3 circuitos principais para fazer essa operação. E nós vamos mostrar eles aqui. O método de geração de função a partir de diodos, então é o Square Methods, ou a quarta parte do quadrado. Nós já vamos entender o porquê desse nome, inclusive. O método de modulação por largura de pulso e o método da transcondutância variável. São 3 principais aqui. Então, o primeiro método, o método Quarter Square. Eu achei bem interessante esse método, tá? Essa metodologia eu achei realmente muito legal. Como é que você pode trabalhar aqui? Pega o seu sinal V1, divide ele por 2, faz a mesma coisa com o sinal V2. Divide ele por 2 e soma. Então, eu passo a ter V1 mais V2 sobre 2. Passa isso por um retificador de onda completa, que vai fazer a função módulo. A partir disso, então, eu tenho um módulo de V1 mais V2 sobre 2. Utilizo o amplificador logarítmico para fazer a função quadrado. Então, eu vou ter V1 mais V2 ao quadrado. Agora, nós vamos fazer praticamente a mesma coisa. V1 sobre 2, V2 sobre 2, só que eu faço a subtração, V1 menos V2. Aplico o módulo e um amplificador inversor. Então, eu vou ter menos o módulo de V1 menos V2 ao quadrado. E vou aplicar o logaritmo para ter essa relação. Menos K, V1 menos V2 ao quadrado. E, quando eu somo esses dois, o meu resultado é um valor Km, V1 vezes V2. E isso me permite operar em 4 quadrantes. Poxa, mas como é que chegamos nisso aqui? A partir destas relações aqui. Observem que eu tenho 2 sinais somados ao quadrado, subtraindo, né, porque aqui está negativo, dos mesmos 2 sinais, só que agora eles estão com a polaridade invertida, também ao quadrado. Então, vejam, x mais y ao quadrado é x quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. X menos y ao quadrado, x quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Quando eu faço este de cima menos este de baixo, a parte do x quadrado se cancela, a parte do y quadrado se cancela, e devido a fazer este menos esse cara que era negativo se torna positivo, e eu vou ficar com 4xy, né? 4 vezes a multiplicação de xy. Daí vem o nome, Quarter Square, né? Então, eu tenho o produto, então eu tenho o quadrado, e eu tenho uma relação de 4 vezes. Tá? Daí vem o nome Quarter Square. Eu achei bastante interessante, né? O uso da função matemática aplicado de uma forma bem direta para obter aqui o nosso multiplicador de 4 quadrantes. Bem legal esse circuito. Uma outra forma de fazer um multiplicador de 4 quadrantes, além das que a gente já viu, é utilizando o conceito de modulação por largura de pulso. Então, pegamos aqui um gerador de onda triangular, geramos aqui um sinal triangular.
como mostrado aqui, um sinal triangular que vai de menos E até mais E, tá? Com uma dada frequência aqui constante. Este sinal a gente soma com uma amplitude V2. Então, V2 vai estar deslocando essa triangular para cima ou para baixo, o que vai alterar essa razão cíclica aqui. Então, quando eu pego o sinal da triangular e passo por um comparador com zero, se V2 é zero, eu tenho que o tempo ligado e o tempo desligado são iguais. Eu tenho uma relação aqui de meio. Tá? Por quê? Porque a triangular sendo simétrica, ela passa metade do tempo acima de zero, metade do tempo para baixo de zero. Relativamente simples isso. À medida que eu somo um sinal V2, eu vou deslocando essa triangular para cima, considerando que V2 é positivo, né? Se V2 fosse negativo, é o contrário. Então, eu deslocando ela para cima, eu estou reduzindo esse tempo T1, aumentando esse tempo T2 aqui. Tá? E esses sinais de comando, eu vou aplicar num transistor que, por sua vez, está realizando essa operação aqui de cima. Nós já vamos chegar lá. Esse tempo T1, então, ele passa a ser proporcional a V2 mais E dividido por 2E vezes o período. Tá? Esta relação aqui, quando eu aplico nessa chave, eu vou estar modulando o sinal V1, tal qual um conversor buck, um conversor abaixador. Então, o sinal que vai aparecer aqui em 2 é exatamente o sinal V1 multiplicado por esta relação aqui. Tá? Sendo V2 o sinal V1 multiplicado por essa relação, observem que eu vou ter V1 menos V1 vezes V2, porque V2 está aqui, só que eu vou ter V1 vezes E também. Por isso que eu venho aqui com o próprio sinal V1 negativo para fazer a soma. Porque, separando aqui, nós temos V2 sobre 2E. E nós temos E sobre 2E. Tá? E a hora que eu tenho multiplicado por V1, então fica V1 vezes V2, V1 vezes E. Eu vou ter um sinal V1 somando aqui. Esse V1 que está somando, eu subtraio com o próprio V1 que está vindo aqui. Então, o sinal V4 ele é um sinal que ele está chaveado ainda em alta frequência, porque tem esse chaveamento, mas que o seu sinal de baixa frequência ele vai ter um valor proporcional a V1 vezes V2, porque é este V2 multiplicado por esse V1, operação aqui dessa modulação por largura de pulso. Passando um filtro passa baixa, eu obtenho, então, um sinal proporcional à multiplicação de V1 e V2. Né? Então, é uma forma aí também bastante interessante. Entretanto, a operação deve ser feita aí com uma frequência um tanto quanto limitada, limitando um pouco as aplicações. Tá? Mas 1 kHz é uma frequência razoável para muitas aplicações, para muitas operações. O outro método que a gente apresenta aqui seria a modulação por transcondutância variável. Então, você utilizar um amplificador operacional do tipo OTA. O amplificador operacional do tipo OTA, ele apresenta aqui na saída um sinal de corrente, que ele é a entrada não inversora menos a entrada inversora, as correntes dessas entradas. Então, vamos chamar esse aqui de I2, esse aqui de I1. Então, I2 menos I1, que multiplica um ganho. E esse ganho pode ser modulado aqui nesse terminal 5. Tá? Então, se eu tenho na entradas inversora e não inversora sinais de corrente que dependem de Vx, e aqui eu modulo esse ganho do amplificador por essa tensão Vy, eu vou ter aqui na saída um sinal que é proporcional a Vx vezes Vy. Okay? Aqui a gente apresenta alguns valores que podem ser utilizados de resistores para a operação. Coloco que eu não encontrei muitas aplicações comerciais desse tipo de modulação por transcondutância. Tá? Não encontrei muitos CIs comerciais
Então, ele é um método, imagino eu, um pouquinho menos comum do que os anteriores. E nós podemos fazer ainda a operação com transistores. Ao invés de usar amplificadores operacionais, utilizar transistores para fazer a multiplicação em 4 quadrantes. Tá? Para isso, vamos entender um pouquinho como é que funciona aqui o par diferencial. Então, eu tenho dois transistores, Q1 e Q2, aqui uma fonte de corrente, e a base desses dois transistores é alimentada de forma diferencial. Considerando que o ganho do transistor ele é razoavelmente elevado, eu posso dizer que a corrente de coletor é igual à corrente de emissor. Tá? Se eu tivesse um ganho pequeno, a corrente de base influenciaria mais nessa operação. Mas considerando aqui um ganho elevado, eu posso dizer que a corrente de coletor é praticamente igual à corrente de emissor, e a corrente de coletor, então, ela vai ser a minha corrente EE, corrente dessa fonte de corrente, dividido por 1 mais a exponencial da tensão V e D, dividido pela tensão térmica. Tá? Isso para o corrente de coletor 1, para a corrente de coletor 2 é basicamente a mesma coisa, só que com o sinal trocado. Então, a variação de corrente aqui, o IC1 menos o IC2, ele é a corrente IEE tangente hiperbólica desta tensão diferencial dividido por 2 vezes a tensão térmica. Tá? A curva tangente hiperbólica, se você tiver um valor pequeno, tá? Tangente hiperbólica de x, sendo x um valor pequeno, é aproximadamente igual a x. Ela é linear, com um valor bem reduzido. Então, se a gente considerar que a tensão V e D dividido por 2 vezes a tensão térmica é bem menor do que 1, eu posso dizer que o delta de corrente de coletor é igual à corrente de emissor, V e D, esta tensão diferencial, dividido por 2 vezes a tensão térmica. Tá? Sendo assim, a gente ainda utiliza esse espelho de corrente para ter a corrente IE proporcional a essa relação. 1K0, um VI2 menos o VBE, a tensão do transistor ali ligado. E, consequentemente, a gente vai ter a corrente de coletor calculada com essa expressão aqui. Tá? Esse é o funcionamento do par diferencial. Aqui ainda não temos o multiplicador. A ideia é só do par diferencial. Bom, então, substituindo aquela fonte de corrente EE por um espelho de corrente modulado por essa tensão VI2, como a gente estava comentando no slide anterior, desde que VI2 seja bem maior do que a tensão base emissora aqui do transistor, eu vou modular essa corrente de acordo com esta tensão, e as correntes de coletor, a gente já viu que são moduladas de acordo com esta outra tensão. Como o meu resultado aqui é a corrente de coletor multiplicado pela corrente EE, então eu tenho na saída a multiplicação de V e D pelo V e 2. Tá? Entretanto, esse é um circuito que ele ainda opera apenas em 2 quadrantes. Por quê? V e D pode ser positivo e negativo. Tá? Eu posso trabalhar aqui com tensões alternadas. Entretanto, VI2 só pode trabalhar com tensões positivas, da forma que ele está mostrado aqui. Eu não posso ter tensão negativa, porque eu não poderia ter corrente negativa aqui no espelho de corrente. Então, desta forma, a gente ainda tem um circuito que opera em apenas 2 quadrantes. Tá? Mas esse circuito aqui, ele pode operar em 4 quadrantes. Na verdade, ele pode ser a célula base para fazer o circuito que opera em 4 quadrantes. Esse circuito que opera em 4 quadrantes é chamado a célula de Gilbert, que então está apresentado aqui. São dois circuitos daquele da célula primária e mais um dele fazendo aqui a segunda parcela. E agora, desta forma, a gente tem a conexão série de dois pares diferenciais, tendo como resultado
uma multiplicação de 4 quadrantes da minha tensão V1 com a minha tensão V2. Tá? A corrente de coletor 3 aqui, ela é dada pela corrente de coletor 1, 1 mais exponencial de menos V1 pelo VT. A corrente de coletor 4 é a corrente do coletor 1. Tá? Então, essa corrente é essa daqui, dividido por 1 mais a exponencial de V1 por VT. A mesma coisa a gente tem aqui para esse segundo par, certo? Esta corrente 5 e a corrente 6, elas são dependentes da corrente 2. E essas correntes 5 e 6 são moduladas por V1, a corrente 2 e a corrente 1 são moduladas por V2. Então, a corrente IC1 e IC2 está relacionada com V2, como a gente já colocou. Aqui estão as expressões. Substituindo isso aqui nas expressões de C3, C4, C5 e C6, a gente vê aqui a relação com as exponenciais de V1 e V2. Fazendo as subtrações devidas, a gente chega que o circuito equivalente no final é a corrente IEE tangente hiperbólica de V1 dividido por 2VT, que multiplica a tangente hiperbólica de V2 dividido por 2VT. Lembrando que a tangente hiperbólica ela pode ser considerada igual a V1 igual a V2 se os valores forem pequenos. Então, a gente tem como resultado a corrente E multiplicada por V1 e por V2. Tá? Então, essa é a ideia aqui deste circuito, circuito de Hilbert, que te permite fazer a multiplicação de V1 e V2. Tá? Só que aí a gente tem algumas restrições, certo? Quais são elas? Bom, primeiro, V1 tem que ser bem menor do que a tensão térmica, V2 também tem que ser bem menor do que a tensão térmica. Tá? Se uma das entradas é maior do que a tensão térmica, isto efetivamente multiplica o menor sinal aplicado por uma onda quadrada e o circuito atua como um modulador. Se ambos os sinais são maiores que VT, todos os 6 transistores do circuito comportam-se como chaves não saturadas, ou seja, eles estão na região ativa. E isto é adequado para circuitos detectores de diferença de fase entre sinais de amplitude ilimitada, como é necessário no circuito PLL, e algumas vezes a gente chama esses circuitos de detectores de fase. No PLL é um circuito que ele detecta a fase de um sinal e ele faz um sistema que faz um sincronismo do sinal que você quer com o sinal que você está fazendo a medição e a detecção de fase. Isso é bastante útil em transmissão e recepção de sinais de áudio, tá? Muito utilizado. Bom, então, daquela condição 1, né, se V1 é menor do que VT e V2 é menor do que VT, a gente vai ter aquela relação da tangente hiperbólica de V1, que multiplica a tangente hiperbólica de V2, e a relação da tangente hiperbólica ela pode ser expressa através de uma série, e esta série ela é x mais x ao cubo sobre 3, assim por diante. Entretanto, para valores pequenos de x, eu posso dizer que a tangente hiperbólica é aproximadamente x. Então, uma aproximação alternativa que a gente pode ter é acrescentar uma pré-distorção na entrada para compensar essa função de tangente hiperbólica, né, e obter aí uma resposta correta, né, para sinais x um pouquinho mais elevados. Tá? Então, seria aí você aplicar um circuito que realiza a função inversa da tangente hiperbólica em V1 e em V2 antes de eu aplicar no circuito de Hilbert. E aí aqui nós temos como fazer esse circuito que realiza a tangente hiperbólica inversa.
certo? Então, a gente vai assumir que aqui, nessa caixa, a gente tem uma corrente diferencial e que a saída é linearmente dependente da tensão de entrada. Então, a corrente I1 aqui, ela é a corrente de saída mais um K vezes V1. E I2, a corrente aqui, é a corrente I0 menos um K vezes V1. Então, I0 é uma corrente DC e K1 é a transcondutância do seu conversor tensão por corrente. A tensão diferencial é obtida através dos transistores conectados como diodo. Então, aqui nós temos a expressão. A diferença de tensão é a tensão térmica, logaritmo neperiano da corrente I0, mais esse KV1, dividido pela corrente de saturação, menos a tensão térmica, que multiplica o Ln, do I0 menos o KV1 dividido pelo IS. A soma de logarítmicos se torna uma multiplicação. Então, fazendo essa multiplicação, temos esta relação aqui, e esta relação, conforme a gente pode comparar com a identidade da tangente hiperbólica, esta relação é a relação da tangente hiperbólica. De forma que, então, usando esse circuito, eu faço a compensação da tangente hiperbólica, permitindo aumentar a faixa de variação dos sinais V1 e V2 no circuito anterior. Então, o circuito analógico completo, ele vai ter a célula de Hilbert, vai ter um circuito diferencial aqui, conversor, para pegar essas correntes diferenciais e transformar num sinal de tensão, e ele vai ter aqui as entradas V1 e V2 passando por aquele estágio de tangente hiperbólica que a gente acabou de apresentar. De forma simplificada, então, o multiplicador pode ser representado por um bloco, onde eu tenho uma entrada X, uma entrada Y, uma saída Z, onde a saída Z nada mais é do que a multiplicação de X e Y. Se X é positivo e Y é positivo, o meu Z também vai ser positivo. Se o Y é negativo e o X é positivo, eu estou no segundo quadrante, a minha saída é negativa. Dois sinais negativos se multiplicando, a saída também é positiva, eu estou no terceiro quadrante, e dois sinais novamente com polaridade inversa, só que agora o Y negativo e o X positivo, a saída Z é negativa. Tá? Então, isso daqui é que é a operação em 4 quadrantes, e nós vimos alguns circuitos que permitem a operação em 4 quadrantes. Bom, aqui mostramos alguns circuitos típicos de aplicação dos multiplicadores que a gente tem apresentado. Um deles é a operação fazer um sinal ao quadrado, que a gente sabe que é bastante importante, especialmente para cálculos de potência e de valor eficaz. Então, você pode pegar o seu multiplicador e aplicar a mesma entrada nos sinais x e y, e a sua saída vai ser o teu sinal de entrada ao quadrado. Outra operação bastante interessante é a operação da raiz quadrada. Conforme a gente já mostrou anteriormente, basta você aplicar o multiplicador na realimentação de um amplificador operacional inversor e você vai obter aqui na saída a raiz quadrada do seu sinal de entrada. Uma aplicação agora um pouco diferente é você duplicar a frequência de um sinal. Então, isso é bastante interessante para modulações em frequência. Para isso, a gente vai utilizar aqui circuitos que nós já vimos na disciplina e um multiplicador. Então, nós temos que um sinal de entrada, por exemplo, é um sinal senoidal, eu aplico esse mesmo sinal nas entradas x e y. A minha saída B ela é proporcional a seno quadrado. Tá? Sendo essa saída proporcional a seno quadrado, um sinal seno quadrado, matematicamente, a gente sabe que ele é cosseno quadrado menos cosseno de 2 vezes x. Observe, então, que eu tenho um sinal na frequência original
e eu tenho um sinal no dobro da frequência original. Se eu passar um filtro passa alto, eu retiro essa parte e eu fico com um sinal proporcional, tá? Uma constante proporcional ao dobro da frequência do seu sinal original. Esse sinal ele está deslocado, entretanto, a gente viu circuitos, filtro passa tudo, que podem fazer o ajuste de fase. Né? Lembrando que seno e cosseno é apenas uma diferença de fase, então a gente pode fazer um ajuste de fase no sinal e obter o sinal, inclusive com a mesma fase e com o dobro da frequência. Então, uma aplicação aí do multiplicador juntamente com a parte de filtros que a gente já viu anteriormente. Detector de fase. Para fazer a detecção de fase, também utilizamos propriedades matemáticas. Considere o sinal de entrada senoidal e um sinal 2 aqui, que é um sinal senoidal, mas com uma fase diferente. Então, por exemplo, um sinal de tensão, um sinal de corrente que pode estar defasado. Quando eu faço a multiplicação desses dois senos, eu tenho como resposta um ganho, um sinal proporcional ao cosseno dessa defasagem e um sinal aqui de alta frequência. Agora, passando um filtro passa-baixa, eu tiro o sinal de alta frequência e eu fico com um sinal proporcional ao cosseno do ângulo, que, se a gente pensar em sinais senoidais de tensão e corrente, a gente vai ter um sinal aqui proporcional ao próprio fator de potência, o cosseno de φ. Lembrando que o fator de potência cosseno φ só vale para circuitos com sinais senoidais. Sinais com harmônicos, essa relação do fator de potência ela é diferente. Podemos também fazer o divisor, tá? Conforme a gente já tinha demonstrado, aplicando o multiplicador aqui na realimentação do circuito amplificador operacional, é possível obter a divisão. Aqui está sendo apresentado o equacionamento desse circuito, ele já foi apresentado ali atrás. Conversor de valor eficaz. Bom, a gente lembra que o valor eficaz de um sinal ele é a raiz quadrada da integral, ou seja, o valor médio do seu sinal ao quadrado. Então, para você obter o valor eficaz de uma determinada grandeza, você deve usar o multiplicador para obter a função x², passa num filtro passa-baixa, então o filtro passa-baixa ele vai te dar o valor médio do sinal, e depois você passa pela função raiz quadrada, a sua saída que é um sinal proporcional ao valor eficaz. Então, bastante útil aí para cálculos, né, de potência e simplesmente para saber a tensão RMS, a corrente RMS de um determinado circuito. Lembro que aqui nós estamos fazendo a operação matemática que traduz o valor eficaz. Então, aqui nós vamos ter um sinal DC proporcional ao valor eficaz, mesmo que o seu sinal de entrada não seja um sinal tradicional. Ele não precisa ser uma senoide pura ou um sinal com comportamento bastante simplificado. Pode ser um sinal aqui contendo várias harmônicas, porque nós estamos trabalhando na definição de valor eficaz. Então, esse sinal ele pode ser um sinal qualquer, e eu vou obter aqui um sinal DC proporcional a este valor eficaz, porque eu estou usando o conceito matemático aqui. Sendo assim, a gente pode fazer a medição de potência ativa, reativa e aparente. Então, pegando a tensão e a corrente instantânea, fazendo a multiplicação, eu tenho potência instantânea. Para obter a potência ativa, basta eu fazer a média, ou seja, passar um filtro passa-baixa. Nessa potência instantânea, eu vou obter a potência média, que é a potência ativa. A potência reativa, por sua vez, eu pego a tensão e multiplico pela corrente, mas eu passo a corrente por um defasador de 90 graus. Então, o circuito, filtro passa tudo, que defase a corrente em 90 graus, você
vai ter aqui tensão vezes a corrente defasada de 90 graus, filtro passa baixo, você obtém a potência reativa. Tá? Isso aqui também vale para sinais senoidais, bastante importante. Posso obter potência aparente. Tá? A potência aparente ela pode ser obtida a partir da raiz quadrada da potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Então, eu posso pegar a potência ativa, fazer ela ao quadrado, a reativa fazer ao quadrado, soma, extrator de raiz quadrada, tenho a potência aparente. Tá? Uma outra forma de fazer também, tá? Não está mostrado aqui em diagrama de blocos, mas é você fazer o cálculo do valor RMS da tensão, fazer o cálculo do valor RMS da corrente e fazer a multiplicação tensão-corrente. Isso também vai te resultar na potência aparente, tá? Porque a potência aparente é dada pela tensão RMS vezes a corrente RMS. Então, eu posso fazer o RMS da tensão vezes o RMS da corrente. Acabamos de mostrar como fazer esses valores RMS. É uma outra forma de obter a potência aparente. E uma medição de cosseno φ também pode ser feita a partir do circuito detector de fase, que a gente mostrou ali atrás, inclusive a gente comentou. Se você pegar os sinais de tensão e corrente, aplicar o detector de fase, você vai ter um sinal aqui proporcional ao cosseno do ângulo, vai ter que passar por um circuito que vai fazer a normatização, então vai aplicar um ganho, de forma a cancelar o ganho que já apresenta a função detector de fase. E você vai ter aqui na saída um sinal proporcional ao cosseno do ângulo, que vai te dar o fator de potência, desde que você esteja trabalhando com sinais senoidais de tensão e corrente. Circuitos log e antilog feitos a partir de circuitos integrados. Bom, então os circuitos integrados, eles muitas vezes têm elementos que não permitem a implementação do amplificador antilogarítmico. Tá? Muitos circuitos log, ele já tem a conexão interna do transistor e você só consegue fazer a operação log. Entretanto, alguns circuitos integrados, eles têm o transistor interno, mas permite que você faça a conexão do jeito que achar mais interessante. E, conforme a gente já viu, se você coloca o transistor na realimentação, você faz a função log. Se você coloca o transistor na entrada do on-pop, você faz a função anti-log. Então, alguns CIs, como o ICL8049, ele apresenta apenas amplificadores antilogarítmicos já conectados. Tá? E já tem CIs multifunção, como o AD538, LH94 ou 4002, que ele vai ter os ampops e os transistores, e eles permitem que você faça as funções log e antilog e, consequentemente, as funções que derivam das funções log e antilog, como a multiplicação, a divisão, elevar a um valor ou uma potência, extrair uma raiz. Alguns amplificadores multiplicadores comerciais. Então, apresentamos aqui o AD534, ele possui bastante precisão, padrão industrial, opera até 3 MHz. O 538, multiplicador de 1 ou 2 quadrantes, até 100 kHz, ele opera com transistores. O AD633, ele é de baixo custo, 4 quadrantes, opera até 1 MHz. Esse aqui ele é relativamente famoso na área de eletrônica de potência. Muitos circuitos de eletrônica de potência usam esse multiplicador analógico. AD734 também é 4 canais, até 10 MHz. 4 canais, não, desculpa, 4 quadrantes. Tá? AD834, 500 MHz, 4 quadrantes. E XR2208, multiplicador com amplificador operacional, 4 quadrantes, 10 MHz. E esses dois aqui da Texas, de 3 e 10 MHz, respectivamente. Então, apenas apresentando, não vou apresentar todos aqueles CIs, tá? Vou apresentar apenas dois. O primeiro deles, o AD538, ele permite realizar a função log e antilog, então, consequentemente, ele permite fazer multiplicação, divisão, potenciação. Isso
com bastante precisão, fazendo aí algumas funções trigonométricas. Entretanto, ele não apresenta compensação térmica e de frequência. Então, você pode ter um erro aqui um pouquinho mais elevado. Tá? Então, ele apresenta aqui amplificadores logarítmicos e a função antilog para você poder fazer essas operações. Então, te permite fazer multiplicação e divisão, potenciação. O amplificador logarítmico de precisão log 101. Ele é um circuito bastante fácil de usar, com alta precisão. Ele possui precisão de 0,01%, com até 5 décadas de frequência lá na entrada. Então, ele tem uma faixa dinâmica bastante interessante, que vai de 100 picoamperes até 3,5 amperes. Trabalha com uma baixa corrente quiescente, menor do que 1 miliampere, e uma alimentação de mais ou menos 4,5 até mais ou menos 18 volts, ou seja, ele pode trabalhar com circuitos TTL ou circuitos CMOS. As aplicações são comunicação, na medicina, na indústria, testes e instrumentação em geral. Ele é bastante utilizado para fazer amplificação e compressão de sinais com fotodiodos. E isso te permite ampliar a faixa dinâmica de conversores analógico-digitais. Quando você comprime um sinal, ele te permite, com o mesmo conversor analógico digital, ter uma precisão como se ele tivesse mais bits. Então, utilizando esse circuito, você pode pegar um AD de 12 bits e produzir uma faixa dinâmica equivalente a um AD de 20 bits. Então, vejam que é um ganho bastante importante que você pode ter aqui. Comento que muitos osciloscópios que a gente trabalha, eles são feitos com ADs de 8 bits, mas eles têm essa expansão da faixa dinâmica, então eles têm um comportamento como se o AD fosse de 12 bits, tá? Fazendo esse tipo de expansão. Uma das aplicações que se usa esse circuito log 101 é a medição de absorbância. O que é a absorbância? A absorbância é a reflexão de um material, tá? Como que ele reflete uma determinada frequência. Então, como que a gente avalia isso? A absorbância é dada pelo log do seu sinal que você está passando pela amostra, dividido pelo sinal que você toma como referência. Então, aqui a gente pode observar um circuito. Eu tenho uma fonte emissora de luz que está emitindo luz numa determinada frequência. Essa emissão de luz chega até um fotodiodo que está recebendo o sinal. Então, o sinal vem direto, não tem nenhuma interferência. O material que eu quero fazer a verificação de quanto que ele absorve ou não aquela frequência específica, ele está na frente da minha fonte de luz e do meu outro receptor. Então, este sinal aqui, ele vai ter uma relação diferente desta daqui, proporcional à absorbância que eu tenho deste material. Quanto ele absorver daquela frequência, eu vou ter a diminuição aqui. Esta relação, tá? Então, ela pode ser obtida com esse amplificador log 101, e isso aqui é uma técnica muito útil na indústria química. A partir desse tipo de técnica, o pessoal da indústria química consegue determinar características físicas e químicas importantes dos materiais que eles estão trabalhando e processando. Então, pessoal, para finalizar, a atividade que a gente solicita para vocês é a simulação de um circuito medidor de potência ativa e uma carga do tipo resistiva. Tá? A polaridade da tensão e da corrente no resistor deve ser alternada. Então, considere que eu posso ter um sinal aqui qualquer lá no resistor. Portanto, eu preciso de circuitos que operem nos 4 quadrantes. Fica livre para vocês empregar qualquer solução daquelas vistas nos slides. Certo? Então, você pode obter a potência ativa a partir de vários métodos. Nós mostramos
algumas formas de fazer multiplicador e nós mostramos mais de uma forma de obter a potência ativa, especialmente potência ativa em resistor. Então, você pode utilizar os slides, verificar qual circuito que você considera mais interessante para fazer a sua simulação e realizar a simulação do circuito ali, seja com transistores ou com amplificadores operacionais, para fazer os multiplicadores e obter um sinal DC proporcional à potência do resistor. Pessoal, para a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.